Hebreus capítulo 3, versículo 12, eu quero falar nessa noite sobre um coração que se afasta de Deus. Hebreus 3 e 12, a partir de amanhã nossas células voltam ao normal. Glória! Aleluia! Que ânimo! Acorda para a vida, irmão. Acorda para a vida. Vamos lá. 3 e 12 de Hebreus, nós vamos ler até o versículo 19. Um coração que se afasta de Deus diz o seguinte: irmãos, tende muito cuidado para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo que se afaste de Deus. Preste atenção. Pelo contrário, exortai-vos uns aos outros todos os dias. Olha que coisa tremenda esse texto. Durante o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado, ou endurecido, pelo engano do pecado. Vamos continuar no 14. Porque passamos a ser participantes de Cristo desde que, olha o 14, você só é de Cristo desde que, na realidade, nos apeguemos até o fim à fé que nele depositamos desde o início. Só assim que você é de Cristo. 15. Por essa razão é que se afirma: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião. Ora, quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito, guiados por Moisés? E contra quem Deus se manteve irado por 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos tombaram mortos no deserto, e a quem jurou que jamais haveria de ingressar no seu repouso? Ora, não foram aqueles que se mantiveram desobedientes? Concluímos, deste modo, que não lhes foi possível ter acesso à terra prometida por causa da incredulidade. A coisa vai engrossar. O caldo vai engrossar. Irmãos, esse texto que nós lemos de Hebreus, é ele um texto muito esclarecedor. E no versículo 14, versículo 12, já começa dizendo aqui, para que você tenha cuidado, para que você não produza ou tenha em você um coração que se afasta de Deus. Eu ouvi uma vez uma pessoa dizendo, não lembro quem foi, que o cristão ou a pessoa, o crente, ele não cai, ele vai caindo. Ele não se esfria, ele vai se esfriando. É quase que imperceptível uma pessoa perceber que ela está se afastando de Deus. Tem gente distante de Deus mesmo perto da igreja. Eu costumo dizer que você já disse, e repito, que você pode estar com Deus em doutrina e com o diabo em conduta. Você pode ter uma Bíblia, você pode ter se batizado, você pode estar na igreja, você pode ter carro na igreja, cargo, e mesmo assim estar distante de Deus. É uma coisa quase notória uma pessoa ter um coração que se afasta de Deus. Uma pessoa está distante de Deus, uma pessoa está fora dos planos e do propósito de Deus. A pergunta que nós fazemos e que ela não quer calar: você já viu história de pessoas e de cristãos que estão indo tão bem, mas tão bem, tudo está dando certo espiritualmente na vida delas e de repente cai. De repente cai ou de repente recai. Ou um casamento que está aí nas mil maravilhas e de repente acaba. Fazemos algumas perguntas aqui nessa noite. Por que as pessoas caem? Por que as pessoas desistem da sua fé? Por que as pessoas se esfriam? Por que as pessoas saem da igreja? Por que as pessoas não querem mais saber de igreja, não querem mais saber de nada e assumem uma ideologia de incongregável? Por quê? Porque as pessoas desistem de Deus.
A pessoa era tão apaixonada por Deus, tão firme com Deus, e agora é nítido você bater o olho e você notar uma apatia espiritual. Nós estamos vivendo um tempo generalizado, quando se trata de corpo de Cristo, de apatia. E apatia, gente, é uma coisa impressionante. Porque a pessoa, mesmo que ela está desanimada, apática pessoalmente, ela tem que trabalhar. E quero ver uma pessoa chegar no emprego com a cara feia e tratando os outros mal, ela vai perder o emprego. A pessoa pode estar desanimada, ela vai visitar alguém, ela chega bacana. A pessoa pode estar desanimada, alguém chega na casa, ela dá uma disfarçada. Mas é impressionante como ninguém consegue fingir a apatia espiritual. Ninguém consegue fingir que está bem quando se trata de espiritualidade, quando se trata de igreja, quando se trata de Deus, é visível na cara. A pessoa não consegue vir na igreja. Você pode ir na casa dela, você pode falar, o diabo prende, o diabo dá um jeito, e eu já disse isso, deixar de congregar vira costume. A apatia espiritual é um câncer moderno. A pessoa até então era fervorosa, agora nem se ouve mais a voz dela no culto, um glória a Deus, um aleluia, um sorriso. É aquela pessoa fria, aquela pessoa apática. Agora você já vê um certo tom de crítica. Às vezes a pessoa nunca teceu um comentário crítico, mas só o olhar dela já passa a ser um olhar de censura. Agora ela só vê defeito, ela se torna crítica, ela se torna uma pessoa cheia de feridas e vê um monte de coisa. Um tempo desse, uma irmã disse: pastor, o problema não são as igrejas, o problema sou eu. O meu prazo de validade na igreja é de pouco tempo. Eu fico na igreja um ano e pouco, e daqui um pouco é inevitável, eu só começo a ver defeito e eu saio. E realmente tem gente que é assim. Tem gente que o prazo dele de validade na igreja é de 1 ano, 2 anos, logo ele começa a ver defeito, aí ele agora já vê um outro lugar que se torna 1000 maravilhas, como esse aqui um dia também foi. Aí a pessoa fala: achei a igreja perfeita. Passou 1 ano, já não é mais a igreja perfeita. Aí ela vai para outro lugar: aqui que é bom. Aí ela já começa a ver defeito, porque é um espírito, um círculo vicioso dessa apatia espiritual. E é esse o tema que eu quero levar ao coração de vocês aqui nessa noite. Como evitar esse círculo vicioso e criar raiz espiritual aonde você está plantado. Como vencer essa apatia espiritual? Como conseguir vencer isso? Bom, nós vamos falar muitas vezes aqui nessa noite sobre a questão do coração caído. O coração que está se afastando de Deus paulatinamente, gradativamente e imperceptível. Ninguém aqui pode perceber: não, eu estou me afastando com Deus. É imperceptível. A pessoa se afasta de Deus sem que ela perceba. Esse é o teor do coração caído, do coração que já está afastado de Deus. Nós lemos aqui, vamos voltar de novo, vou dizer: ele é perverso, diga perverso, incrédulo e agora frio com Deus. No versículo 13 diz o seguinte, no 12: irmãos, tende muito cuidado para que nenhum de vós mantenha um coração perverso, incrédulo e que se afasta de Deus. Vamos lá. Perverso. Vamos lá, gente. Incrédulo e que se afasta de Deus. Os irmãos sabem que eu sou profeta. Eu não posso deixar passar uma situação dessa e ficar calado sendo um pregador do evangelho. Um grupo de irmãos foram abandonados por uma determinada igreja aqui em Campo Largo. E o líder maior dessa igreja mandou o recado para eles: se virem, eu não tenho mais nada com vocês. Foi o que eu ouvi hoje no telefone. Um grupo aí dos 50, 6, 7, 8 casais. Eu fico analisando o tamanho da perversidade espiritual da pessoa. Nós estamos lidando com vidas. O rebanho é de Cristo, a ovelha é de Cristo. Isso é inadmissível. É o tipo de coisa que não funciona. Irmãos, a perversidade no coração, ela é a coisa mais sutil que existe, porque perversidade é ruindade. Um coração perverso é quando ele só vê o lado ruim das coisas. É quando ele só vê o lado negativo das coisas. É quando ele é completamente egoísta. É quando ele não vê
o que vai abranger, ele não vê o todo, ele vê o mínimo, ele é perverso, ele só vê coisa ruim, ele só consegue tramar coisa ruim, ele só consegue pensar coisa ruim, ele só consegue realizar coisa ruim. E no caso, o coração incrédulo é um coração que não acredita mais em nada e em ninguém. Obviamente, um coração que se torna perverso e automaticamente ele se torna incrédulo, ele vai se afastar de Deus. Diga, ele vai se afastar de Deus. Diga mais alto. Quando chega a esses 3 níveis, perverso, incrédulo e que se afasta de Deus, é quase impossível voltar. Mas a pergunta que se faz é: como uma pessoa chega a esse tipo de coração? Chega ao ponto de se tornar perverso, incrédulo, que se afasta de Deus. Uma pessoa boa chega a esse nível? Chega. Todos nós temos esse risco. Porque senão não estaria aqui o alerta: cuidado para que nenhum de vós tenha um coração, nenhum de vós. Isso significa que isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer com você, e você vai estar arrotando grosso que você é de Deus, que você é crente, que você é espiritual, tendo um coração perverso, incrédulo e distante de Deus, mesmo pensando que é de Deus. Porque não dá para perceber. Nenhuma pessoa que cai percebe que está caída. Como eu disse, o crente ele não cai, ele vai caindo. Como chega a esses 3 níveis que nós lemos aqui no versículo 12? Vamos ver aqui então quais são os sintomas precedentes de um coração que se distancia e que se afasta de Deus. Quem quer aprender? Pastor, como que eu vou fazer detectar que o meu coração ele está se tornando duro, ele está se tornando incrédulo, ele está se tornando perverso e, consequentemente, ele está afastando de Deus? Como é que eu sei? Nós temos aqui sintomas que você tem que lê-los, você tem que entender para ver se o seu coração não está indo por esse nível. O primeiro, é inevitável não passar por isso. O primeiro sintoma de um coração que está se tornando perverso, incrédulo e que se afasta de Deus é frieza em relação ao pecado. Diga, frieza em relação ao pecado. A pessoa vai cauterizando a consciência a algum tipo de pecado. Na realidade, ela vai domesticando algum tipo de pecado. Ela sabe que é pecado, mas ela tolera, ela se aceita, e agora ela justifica, e por fim ela começa a legalizar isso. Depois que a pessoa legaliza e aceita o seu pecado, ela se torna fria quanto a ele. Ela não vê mais gravidade nos seus atos. Um coração que chama pecado de não pecado, ele já é um coração incrédulo. Uma pessoa que já não vê mais gravidade nos seus atos, mesmo a Bíblia dizendo que é pecado, ela está se afastando de Deus. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Eu tenho aprendido a segurar o meu temperamento. Mas ontem, eu já disse para os irmãos que dia que é da família, pode morrer, eu só enterro no dia seguinte. Ontem eu estava passeando com meu filho, e ontem era aniversário de quem? De quem? Da pastora Renata. E aí, é claro, podia ser aniversário do pastor Samuel. Eu iria sair com meu filho. Que os irmãos sabem que o dia que é da família, para mim é sagrado. Mas mesmo assim a minha esposa, a pastora Elisandra, veio. Ela quebrou a corrente do bem. E aí eu estava passeando com meu filho no shopping, no Park Shopping, e 2 meninas começaram a se beijar freneticamente na minha frente. Aí eu parti para cima. Eu falei, vou falar uma coisa para vocês duas. Primeira coisa que eu falei: por que só mulher feia é lésbica? Ela falou, você é muito lindo. Eu falei, mas sou casado e tenho filho. Falei. Eu não resisti. Eu falei assim, deixa eu falar uma coisa para vocês duas. Primeiro, não tem nenhuma lei que privilegie esse ato de vocês.
Ou você para, ou eu tiro vocês daqui no bicudão. Ah, mas você vai preso. Tem problema, eu vou preso. Mas eu não vou tolerar essa sem vergonhice na frente do meu filho. Vocês estão se passando. O negócio fica na frente do meu filho, beijando de língua, 2 mulheres na frente. Não, irmão, não dá. Não tem santo que tolere um negócio desse. Até Deus perdoa se eu der uns bicudão nelas. Hã? Não, é feio para um casal hétero. Aí eu chamei o segurança e falei assim, o que me resguarda? Olha, senhor, nós somos aconselhados a chegar perto, porque se a gente fala processo. Falei, mas veja bem, até que tem uma lei que os resguarde, eles não podem fazer isso. Pois é, então o segurança falou, o senhor tem total direito de fazer o que o senhor quiser. E a segurança do shopping não faz nada. Nem para quem é contra e nem para quem beija. Falei, bom, saber. Irmão, eu pus essas meninas para correr. Mas foi um corridão que elas levaram. Que eu não sei, eu acho que elas estão correndo até hoje. Irmão, eu acho que essas meninas estão correndo até hoje. Ah, vou chamar o segurança. Chama que eles vão me ajudar. Se eu ver vocês aqui de novo, vocês vão sair daqui roxa. Porque olha, irmão, é a gota d'água esse mundo. Se você quer ser, eu não tenho culpa, o que você quer fazer da sua vida, o problema é seu, mas não passe do meu direito. Nem um casal hétero pode ficar se amassando na frente de uma criança. Isso é um desrespeito. Eu, como pai, não posso aceitar um negócio desse e ficar calado. E muito mais como pastor. Eu fui e falei assim, mas isso é homofobia. Que seja. Se é homofóbico, eu sou dos piores. Sai da minha frente. Não fica perto, não. Se eu ver vocês aqui no shopping, se agarrando e eu passar, vocês vão ver o que Jesus vai usar. Deixa eu usar minha ira agora, teofanada no meu servo. Irmãos, eu não tenho nada contra. Aqui na igreja nós já tivemos várias vezes homossexuais que vieram, sempre foi bem tratado, com amor, com abraço. Mas isso aí não. É desrespeitoso. Tive um problema lá na minha família, lá em Goiás. Porque eu tenho um sobrinho que é homossexual. E mora com alguém. O dia que o ator da Globo foi lá, na praia do Rio de Janeiro, com outro ator, um grudado assim na cintura do outro e se beijando na praia na frente das crianças. Quando eu vi no Globo.com essa foto, eu coloquei no Facebook e escrevi só texto bíblico, quando Deus chama de nojento, abominável. E comecei a pôr, irmão, minha família inteira em Goiás não fala mais comigo hoje. Não falam, me bloquearam, me deletaram, me desacataram, não falam mais comigo. Falei, por quê? Aí me pasmou, é uma criança do lado e os 2 atores da Globo, um com a cintura assim, cravada assim. Igual a Cicarelli lá, vocês lembram da Cicarelli na praia? Aquela cena, só que de 2 homens. E a criança olhando assim, falei, mas se é um filho meu, eu pegava uns cabaços de pau, mamãe, eu dava tanta paulada. Eu ia preso, ia dar um escândalo, mas se fosse você, irmão, se eu estou lá e a Cicarelli fazendo sexo com o namorado dentro da praia e o meu filho ali, eu já pegava o cacete. Imagina, não dá, irmãos, é o tipo de coisa que não dá para você tolerar a imoralidade. E aí o que acontece? Quando nós falamos do pecado, eu estou citando essa experiência para os irmãos, porque o pecado, ele vai chegando no nível que ele passa a ser normal. Então eu quero mudar o termo. Pode ser comum, mas nunca pode ser normal. É comum, mas o pecado, ele não pode ser tolerado. Tem gente que aguenta. Já aconteceu comigo no cinema, eu com meu filho e 2 gays se beijando, eu dei um bicudão na poltrona e falei, some. Aqui não. Não dá, irmão. Por isso que eu estou falando que, olha, que esse negócio legalizar, o primeiro a ser preso vai ser eu, porque eu nunca vou casar um gay. Nunca. A Bíblia condena essa prática. E aqui os irmãos sabem, nós visitamos, tratamos bem. Só que, eu não estou falando disso, eu estou falando de você ter que tolerar esse tipo de coisa, de ter que ficar com medo. Pode acontecer alguma coisa com você. Só que as telenovelas têm pregado isso de uma maneira tão terrível, que esses dias eu fui cortar, um tempo desse fui cortar o cabelo, e a cabeleireira lá em Curitiba falou assim, ai, mas deixa eles, tadinhos.
Falei, como é que é, Teca? A novela realmente lavou a sua mente. Uma cristã falar, deixa ele, tadinho. A coisa, irmão, o pecado hoje, ele está se tornando tão comum, mas tão comum, que se nós toleramos uma coisa tão aberracional como a homossexualidade, um adultério não é nada. Uma mentirazinha não é nada. O que é uma mentira perto de um gay? O que é a mentira perto do... O que é? Eu vi agora no site a mulher de 66 anos que casou com um menino de 8. Qual é o nome disso? Qual é o nome disso? Pedofilia. Se eu vejo, eu acabo com a festa. Eu estou falando que eu não presto para essas coisas. É um ridículo uma criança de 8 anos e a lei do país privilegiar a pedofilia, irmão. Olha o nível e o mundo que nós estamos vivendo. Se você vai na Holanda, pedofilia é liberado. Em boa parte dos países da Europa, você pode comprar droga no cardápio do restaurante. Eu já contei aqui, vou contar. Eu lembro um dia que eu estava pregando numa igreja reformada em Den Haag, na Holanda. Eu ia pregar 8 horas e antes tinha um casamento na mesma igreja. Lá chega uma carruagem mesmo, de cavalo, aquela coisa chique, aquela coisa romântica. Desce um baita negão da carruagem. Aí o negão está lá na frente. Fala, rapaz, se o negão chegou de carruagem, imagina a noiva. A noiva vai chegar de quê? Voando, alguma coisa. De repente chegou outra carruagem, toda pintada de branco. Falei, imagina a roupa dessa noiva. Outro negão. Agora, você sabe o que eu estou falando? O pastor que me recebeu fez o casamento e depois eu te pergunto, vocês me conhecem, eu fiz o culto? Fiz nada, mandei para o inferno. Falou, ó, não subo, profanação, imagina! Olha o mundo que nós estamos. Ou seja, Salmos 66 e 18 diz o seguinte, ó, se eu acalentar o pecado no coração, o Senhor me abandonará. Escuta, se eu afagar, ninguém sabe que eu tenho esse pecadinho. Ninguém sabe que eu faço isso e outra. Deus entende que é pequenininho. Estou prejudicando ninguém. Diz a Bíblia, se eu acalentar o pecado no meu coração, o Senhor me abandonará. Agora deixa eu te falar uma coisa sobre isso. Não me entenda, principalmente os que estão visitando. Eu não sou assim, eu sou gente boa demais, sou convidada aí. Fala para ela não se assustar. Fala para ela aí, fala, não se assusta não, ele é gente boa pra chuchu. Só que eu sou extremamente sistemático com as coisas de Deus. Vocês sabem disso. Né? Só que deixa eu falar uma coisa para você seríssimo. Eu estava vendo um padre, um moreninho baixinho, que está famoso na internet. Como é que chama aquele padre, gente? O padre é mais corajoso que 90% desses pastor frouxo. Rapaz, esse padre é doido. Ele falou assim, esses gays, e rapaz, não sei o que, botou, acabou com tudo. E os pastores ali, ó, alisando com medo, e os padres, diz que o tal do Francisco agora vai mandar prender padre. 2% dos padres são pedófilos, ele diz que vai denunciar e vai mandar prender. Meu Deus, aí os pastores estão fazendo média. Eu acho que os pastores estão com medo de esvaziar a igreja, porque a maioria está virando gay. Então se prega contra gay, vai ter igreja vazia? Acho que é essa a ideia. Não é só a questão do homossexualismo, porque eu vou te dizer uma coisa séria. Tem gente que não é gay, mas é um adúltero, safado, sem vergonha. É um prostituto. É uma pessoa que não respeita o lar, não respeita o filho, um espancador. E aí quando nós falamos de tolerância, de um coração que se afasta de Deus, eu quero deixar uma coisa clara para você aqui. Talvez você vença muitos pecados na sua vida. Talvez você esteja andando em vitória em 99% da sua vida. Você não fuma, não bebe, não joga, é corintiano.
ferida, né? Ora para ele aí, Toninho. Ora aí, Jesus, cuida desse irmão. Você nunca matou ninguém, você não rouba de ninguém, você é honesto, você é uma pessoa que ajuda o pobre, é uma pessoa que 99% da sua vida você faz tudo certinho. Mas talvez você tenha um pecadinho que é imperceptível e que você está tolerando. É uma coisinha assim, mas isso aqui eu gosto. Isso aqui. E é aí que mora o perigo. Quando a Bíblia fala, não deis lugar ao diabo, a palavra aí, lugar, não é lugar, é abrir uma avenida. Como é que se abre uma avenida? Um pecadinho é como uma ponta podre numa caixa grande de fruta. Não existe isso, irmão. Aí mora o perigo, porque Deus não ouve quem tolera, quem vive nesse hábito escuso, escondido. Deixa eu te falar, Deus não tem problema com o pecador. Deus tem problema com quem ama o pecado. Porque pecador todos somos. Mas existe uma diferença de você ser um pecador e você viver gostando do pecado, justificando o pecado, tolerando o pecado e aceitando ele na sua vida. Não faz isso, irmão. Você vai destruir. Esse é o sintoma de um coração que está se afastando de Deus. É o que Davi diz o seguinte: se eu afagar, acalentar o pecado no coração, o Senhor não me ouvirá, o Senhor me abandonará. O que Deus entende? Deus prefere, deixa eu te explicar, Deus prefere lidar com uma prostituta, Deus prefere lidar com um homossexual do que com uma pessoa que vive entre dois mundos. Você entendeu? Qual é o nome de quem vive entre dois mundos? Hipócrita. Então Deus prefere trazer a prostituta, lidar com o homossexual, lidar com a pessoa que está no pior nível de pecado, do que com uma pessoa que vive entre dois mundos. Bom, toda vez que você buscar a Deus de todo o coração, Ele lhe mostrará esse pecado. Agora deixa eu te falar uma coisa. Eu não conheço alguém que esteja perto de Deus, que Deus não diga para ele o que ele tem que tirar da vida dele. Você entende o que eu estou falando? Todo mundo que se aproxima de Deus, Deus fala com você o que você tem que tirar da sua vida. Você sabe disso. Ele vai mostrar, Ele vai liberar, Ele vai mostrar para você aquilo que está errado. Irmão, não tolere o erro na sua vida, o pecadinho, por menor que seja. Cria inimizade radical contra esse ato, porque ele vai acabar com você. Amém? Diga amém. Vamos continuar. Isaías 59, versículo 2 diz o seguinte, olha que texto. Bom, abra na sua Bíblia que esse texto ele é fora do comum, sobre a questão da frieza quanto ao pecado. Vamos ver? Bom, eu falo isso porque eu sei que tem gente que vem na nossa igreja, gostei, mas seu pastor é bravo, né? Não, eu não sou bravo, é que a maioria adula. A maioria passa a mão na cabeça. Eu não. Eu vou falar a verdade para você. Eu não estou falando isso para ferir ninguém, eu estou falando porque é verdade. Diga, é verdade. Isaías 59, versículo 1 e 2 diz o seguinte, Não, o braço forte de Yahvé não está encolhido, que não possa alcançar-nos com a salvação, nem o seu ouvido tapado, que não possa ouvir. Versículo 1. Olha o versículo 2. Primeiro, o versículo 1 diz que Deus não é surdo e nem manco. Se Ele não está te ouvindo ou não vai até você, tem algo de errado, amém?
O versículo 1 diz: Deus não é surdo e nem manco para não salvar você. Se Ele não está te ouvindo ou não está indo até você, no versículo 2 diz: no entanto, são os vossos pecados que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor. Por isso Ele não lhe dará ouvido. Irmão, isso explica por que orações não são respondidas, por que vidas não vão para frente. Veja, esse texto de Isaías é fora do comum. Isaías começa dizendo: Deus não é surdo e Deus não é manco. Ele vai até você quando você precisa e te ouve quando você ora. Então, Isaías está descartando a ideia: Deus não me ouve, Deus não faz nada por mim, Deus, por que o Senhor não vem me ajudar? Isaías descarta essa ideia. Aí agora a Bíblia vai dizer: por que então que Deus não me ajuda? No entanto, são os vossos pecados que separam você de Deus. E os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor. Você não consegue falar com Deus e por isso Ele não lhe dará ouvido. Diga comigo: misericórdia. Mas nós somos tendenciosos a falar: por que, Senhor? É ou não é? Não é? Oh Deus, por quê? Por quê? Primeiro, Deus não é surdo e nem manco, Ele é vivo. Inclusive eu esqueci de indicar para os irmãos, eu ia indicar, que dia que é, Keila? Você que viu lá no Facebook. Dia 21 de agosto vai estrear no cinema o melhor filme para você que já assistiu na sua vida. Deus não está morto. Vão assistir, gente. É a coisa mais linda do filme, viu? Deus não está morto. E é isso que Isaías está dizendo. Deus é vivo. Ele não é surdo, Ele ouve a oração de todo mundo. Só que o seu pecado nublou a mão de Deus. O seu pecado fez com que a face do Senhor se escondesse de você. E por isso Ele não tem te ouvido. Não é Ele, é você. É eu que preciso mudar. Sou eu que preciso me consertar com Deus. Eu ouvi uma frase essa semana, não sei se vou falar ela certo. Ou a igreja é missionária, ou a igreja é um campo missionário. Ou ela envia, ou ela precisa ser evangelizada. Toda igreja que não é missionária é um campo missionário. Toda igreja que não faz missões precisa ser evangelizada. Ela não está no plano de Deus. Boa, né? Sabe o que esse texto quer dizer? Nós estamos tendo que voltar. Não sei se foi gerundiado o negócio aqui, me ajuda aí. Estamos tendo, tá certo? Cadê a professora? Tá certo? É que foi tão perfeito que eu não sei se foi gerúndio. Estamos tendo, foi tão perfeito esse português que eu não sei se foi gerúndio. Oh, parabéns para mim. Um goiano falar assim tem que dar um troféu. Nós estamos tendo que evangelizar a igreja de novo. Eu não estou falando de evangelizar o mundo, eu estou falando de evangelizar pessoas que já conhecem Jesus, de pessoas que já conhecem o Evangelho, de pessoas que já conhecem as Escrituras e relembrar a elas tudo que a Bíblia diz. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, o Espírito Santo te ajuda a vencer, apenas queira vencer. Diz a Bíblia que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Ai, mas todo mundo tem fraqueza. Pois o Espírito Santo te ajuda a vencer elas. É você que não quer vencer. Fica bravo comigo, não. Porque tem que ter amor para falar a verdade. Não precisa de amor para adular pessoas, não é verdade? É ou não é? Amor é demonstrado quando alguém tem coragem de dizer o que tem que dizer. Não é quando só passa a mão na cabeça. É por isso que a gente está trazendo pastores com dons aqui. Esse texto é tremendo. Lembre-se, tolerar o pecado na sua vida, por menor que seja ele, não é insignificante.
Olha, nem faz diferença. É se tornar inimigo de Deus. É tomar uma posição de ofensiva contra Deus. É um ato de guerra contra Deus. É declarar guerra contra Deus. Veja, não sou eu que estou dizendo. Olha o que diz a Bíblia em Tiago 4:4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Olha para mim, não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia. Quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Obviamente, quando a Bíblia fala de amizade do mundo, ela está referindo-se ao sistema. O sistema hoje aceita 2 mulheres beijar na boca. O sistema hoje aceita 2 homens andar de mãos dadas. O sistema hoje aceita casamento de uma véia. Não é que as mulheres de 60 anos é véia, mas essa é véia. Estou xingando é a véia lá de 66. As outras da igreja estão novas. Uma idosa da terceira idade. Para, pastor Hernandes. Uma senhora de 66 anos, que é senhora, concorda? Uma senhora de 66 anos beijando na boca, irmão, a foto é ridícula. Um beijo daquele bem aquecido num garoto de 8 anos de idade. E aí nós rimos disso porque o mundo faz essas coisas serem engraçadas, mas eu não achei engraçado quando eu vi. Não é revoltante? É nojento e revoltante. Se o beijo era assim, vamos terminar o culto que é melhor. O que eu estou dizendo a você, o sistema do mundo hoje é imoral. É imoral. Ele é desrespeitador. Ele é sovina. Ele não respeita o seu lar, sua casa, seu filho, não respeita nada. E aí o que a Bíblia está dizendo? Quem ama esse sistema? O que eu acho engraçado é gente que fica no Facebook dizendo, vai cuidar da sua vida, mas assiste Big Brother. Uma pessoa que assiste Big Brother não tem direito de mandar os outros cuidar da vida dele. Ela já está cuidando da vida de 12. A partir do momento que você pôs no Facebook, todo mundo tem direito de saber, irmão. Se você não quer que as pessoas não saibam, não põe no Facebook. A partir do momento que você fez, não manda ninguém cuidar da vida dele, não. A partir do momento que você pôs no Facebook, é do mundo. O mundo sabe da sua vida. Se você não quer ter problema, não põe no Facebook. Você pôs lá, vai ter problema. Eu tentei. Não deu certo. Tudo que põe dá problema, então não vamos ter. Porque eu sou, por natureza, eu sou uma pessoa polêmica. Então é melhor não ter. É ou não é? É ou não é? Eu não vou deixar de falar uma verdade e dar uma declaração quando eu vejo que uma coisa necessita de uma declaração. Não é verdade? Faz parte da minha personalidade. Então, se você não quer que as pessoas se metam na sua vida, não ponha no Facebook, irmão. Se você pôs no Facebook, a sua vida é de todo mundo. É ou não é? Concorda ou não concorda? Se você não concorda, o problema é seu, mas é verdade. Bom, veja, agora eu quero que você abra a sua Bíblia. Agora, esses 2 textos aqui, eles são fora de série. 1 de João, nós vamos ler a partir do versículo 3. Depois do culto eu vou ter que agradar os visitantes, tadinhos. Eles vão sair daqui assustados comigo. Hã? Não, mas aqui é bom, gente. Aqui é o seguinte, aqui eu morro do pastor Samuel assopra. Tá? Primeira de João, capítulo 3, a partir do versículo 4. Vamos ler. Esse texto é impressionante. Olha o que diz. Toda pessoa que vive costumeiramente, diga comigo a palavra, costumeiramente, pecando, vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é transgressão contra a lei de Deus. Bom, olha para mim. Existe uma diferença entre uma pessoa cometer um deslize lá e pecar,
Isso pode acontecer com todo mundo, ok? E existe uma diferença entre gente que vive costumeiramente sabendo que o que está fazendo é errado e continua fazendo sabendo que está errado. É isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia não está falando, porque o mesmo João escreve aqui que diz: quem diz que não peca, mente e faz Deus mentiroso. Todo mundo peca, todo mundo é pecador, ok? Mas o que João está condenando aqui é pessoas que vivem costumeiramente, se tornou um hábito viver aceitando com uma frieza o seu pecado. Esse é o coração que se distancia de Deus. João está dizendo isso. Vamos continuar o texto? Versículo 5. Sabeis igualmente que ele se manifestou para tirar nossos pecados, e nele não há pecado. Ok? No versículo 6, olha o que diz: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Quem é de Jesus aí? Levanta a mão quem é de Jesus. Olha o que a Bíblia diz: quem é de Jesus pode pecar um dia por um acidente? Pode, mas ele não vive pecando. Bom, eu aprendi uma coisa. Olha para mim. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. A Bíblia diz que às vezes você pensa uma coisa com o coração e o seu coração te engana. O coração engana, mas tem uma coisa que não engana. Nunca vai mentir para você, é sua consciência. Você percebeu que quando você faz algo que é errado, o coração pode querer fazer, mas a mente está dizendo, não é certo? Quem já percebeu? A sua mente nunca, a sua consciência nunca mente para você. E a Bíblia diz que é pecado ir contra a consciência. O que é um coração que se afasta de Deus? É quando a consciência já não acusa mais. Irmão, quando a consciência não vê mais como sério aquilo que é sério, já não tem mais o que fazer. O coração, ele é levado pelas paixões. O coração é levado pelo ímpeto. Mas a consciência, ela vai pela razão. A pessoa pode estar ali querendo fazer aquele pecado, mas a mente está dizendo, isso é errado, isso é errado, isso é errado. É ou não é? E sabe o que você tem que fazer quando a mente diz isso é errado, isso é errado, isso é errado? Fugir. Correr. Pode parecer engraçado o que eu vou falar, mas não tem graça. José do Egito era homem. Você lembra de José na casa de Potifar, quando a Patifona ficou nua na frente dele. Irmão, ela arrancou a roupa dele e aquele homem saiu correndo na frente da mulher. Você imagina a cena? Daquele homem chamado José, e a mulher era bonita, linda, maravilhosa. Como é que o senhor sabe? Mulher feia não tenta ninguém, irmão. Vai por mim, mulher feia não tenta ninguém. A mulher de Potifar era para arrebentar, meu filho. Se não fosse José falar, pode ficar aí, tá nem aí. Bucho. Mas a mulher de Potifar era para arrebentar. E aí a Bíblia diz que a mulher era tão linda que José teve que sair correndo. Só que ele saiu correndo pelado. Tanto que aí os empregados pegou ele pelado. Eu não quero nem imaginar a cena. De um homem, diz a Bíblia que ele era assim, alto, forte, igual eu, bonito. Cara elegante. Alto e forte, meu, tem que exercitar fé. Você não está entendendo, rapaz? O camarada era lindo, bonito, José do Egito, correndo, nu, dentro da casa da mulher, só os dois lá dentro, saindo da piscina. E pior, a Bíblia diz que Potifar era eunuco. Isso significa o quê? Significa que ele não brincava com a esposa. E aí, sabe o que isso significa? Significa que, além dele não brincar com a esposa, a mulher estava subindo nas paredes. Aí ela olha lá um garotão. Ela fala assim, esse aqui quer subir na vida. E eu vou dar essa oportunidade dele subir na vida. Irmão, José está correndo até hoje, meu filho. Porque deixa eu te falar uma coisa, na luta contra o pecado não existe guerra. Você não pode enfrentar o pecado. A Bíblia manda você correr, fugir, não tem jeito. Não tem aquele negócio do tipo, eu estou forte, eu aguento essa... Irmão,
Tem que correr, vaza. Não tem mulher forte. Ah não, mas fulana é séria. Não tem séria, não tem sério. Corra, vaza da linha, sai correndo. Porque não existe luta contra o pecado, a não ser fugir. Fugir. Mas eu sou crente. Davi era. Davi viu lá a mulher, igualzinho José. Mulher, nua, tomando banho. Davi dá umas olhadas. Primeira olhada não é pecado, né? Mas Davi está passando lá assim, assado. Davi está ali. Dá para você imaginar? Irmão, era outra que devia ser linda para chuchu, porque senão não teria traído Davi. O que eu estou dizendo para os irmãos, que não dá para brincar com pecado. Não dá para brincar com tentação, não dá para brincar com flerte. Não dá para brincar. Tem mulher, tem homem que está lá no emprego, está gostando do flerte. Está gostando daquela olhadinha, é casada, vai me dar uma olhadinha, piscadinha. Não dá para brincar. É da gente. Né? O cara dá uma olhada assim. Não dá. Contra o pecado não existe esse negócio. Eu vou ver até onde eu vou. Eu vou brincar, vou conversar. Não existe isso. Isso vai acabar com você. Eu não estou falando de acabar só com a sua vida espiritual, estou falando de acabar com o seu casamento, acabar com a sua personalidade, com a sua reputação. Principalmente mulher. Homem faz, veste a calça e vai embora. Mulher faz e vira vagabunda. É machista? Eu não tenho dúvida que é machista, mas é a lei do mundo. Infelizmente. Homem é garanhão, mulher é galinha. É ridículo? É. Mas é a regra do mundo. Irmão, não caia no laço. Não ceda. Não converse. Não pisque. Não aceita cantada. Vai no coice. Vai no coice. Esse dia eu dei um conselho para a irmã aqui. É, porque ele chega e vem passando conversa. Próxima vez que ele chegar, precisando de amor. Não estou e me deixa em paz. É assim que tem que tratar. Cara folgado, que chega como educado. E aí, você quer? Um cara respeitador nunca vai ficar trocando ideia com a mulher várias vezes na igreja, longe do marido. Ele chega e conversa ali rapidinho. E aí, como é que você está? E aí, beleza? Jóia? E já sai, meu filho, já vaza. Ele não fica ali meia hora, 20 minutos. Pois é, você quer? E todo mundo está passando, está vendo que ele só encanou na irmã. Não vai. Ele chega, ele cumprimenta todo mundo, 2 minutinhos, e aí, tudo bem? Joia, bacana. Isso, vaza. Mulher às vezes está carente, só de ser, você quer? Acabou. Esse cara gosta de mim. E eu fico de olho. Ó, eu sou esperto, irmão. Fala comigo, não brinque. Veja, vamos lá, no versículo 8, diz assim: aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo. Repita comigo, diz a Bíblia. Vamos lá, diz a Bíblia. Aquele que vive todo dia pecando. Quem escova o dente todo dia? Qual o nome disso? Quem come todo dia? Qual o nome disso? Ferdinando, você está engraçadinho hoje, Ferdinando. Hábito. Controla seu sogro ali, pastor Samuel. Não mandei ele para São Paulo com você. Estou brincando com você. Hábito é uma coisa que acontece automaticamente. Diz a Bíblia: aquele que vive pecando todo dia, o nome disso é hábito. A pessoa passou a criar um hábito, ela tem que cometer aquele pecado no mínimo, 1 vez, 2 vezes por dia. E aí a Bíblia não está falando do adultério, porque adultério não acontece todo dia. A Bíblia não está falando dessas coisas horrendas, ela está falando dos hábitos, das coisinhas pequenininhas, raposinha. É os hábitos que são imperceptíveis. Todo dia eu tenho que fazer aquilo. Todo dia aquilo tem que acontecer. Diz a Bíblia:
preto, carcará sanguinolento. O Lúcio, Lúcifer. Satrama, Satramais. Continuando o texto. Aquele que vive rotineiramente, está falando de uma rotina, habitualmente, no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isso, olha aí que é a palavra de vitória para você. Para isso tem jeito. O Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Nós temos vitória. Nós somos vencedores. Nós conseguiremos. Nós seremos transformados. Eu não estou falando, irmão, de crente ter falha. Eu estou falando de crente ter as raposinhas aí. Achar que é de boa. Diga comigo assim, 1000 vezes não. No versículo 9 diz assim, todo aquele que é nascido de Deus, não, olha que poderoso, não se dedica à prática do pecado, porque a semente de Deus está nele. Esse é o eleito, lembra que eu preguei? A semente de Deus está nele e ele não pode continuar pecando, pois é nascido de Deus. Dá um glória a Deus bem alto. Só quem tem a semente de Deus no seu coração dá um brado, aplauso e glorifica o nome do Senhor bem forte. Quando você toma uma posição radical contra o pecado, por menor e inexpressível que ele pareça, digo pareça, se lançando no Senhor, ele lhe ajudará a vencer qualquer pecado que seja, por maior ou por menor que seja. Basta você se tornar agressivo contra ele. Basta você dizer, eu não quero mais fazer isso. Basta dizer, chega, eu não quero mais viver essa vida, eu quero viver uma vida certa diante de Deus. Mas pastor, é tão bom que eu faço, é gostoso. Irmão, vamos falar sério, pecado é gostoso, né? Se pecado não fosse gostoso, ninguém pecava, né? Pecado é uma delícia, né? E vai te levar para o inferno. Essa delícia toda, você vai lambuzar e vai ter dor de barriga lá no inferno, meu filho. Porque se pecado não fosse gostoso, ninguém pecava não. Pecado vicia, pecado é gostoso, pecado é bom, mas é pecado. É afronta, é inimizade. E não é só questão de ir para o inferno, não, destrói a pessoa. Todo mundo lembrava do Ronaldo Fenômeno. Hoje todo mundo sabe que ele pegou 2 travestis. Não tem jeito, todo mundo sabe que o Ronaldo é um negócio estranho. Todo mundo sabe, está escrito na história. Ele manchou a vida dele. Todo mundo admira o Rei Pelé, mas todo mundo sabe que ele teve uma filha que não reconheceu e ela morreu de câncer, ele sequer foi no velório dela. Sabe ou não sabe? Ah, Maradona jogou muito, mas sabe que ele gosta de uma farinha. E não é baiano. Porque, irmão, engraçado que quando você peca, até para te elogiar, eles têm que falar mal de você. Olha, aquele ali não é aquele que, nossa, que bênção que ele se levantou. Ah, não é aquele que caiu. Olha, o que aconteceu com ele foi tão sério, mas como é tremendo Deus levantar as pessoas. O camarada já morreu. Está para a glória, agora está o filho dele pregando. Donnie Swaggart, filho do Jim Swaggart, está pregando. Estou falando por causa disso. Todo mundo vê o Donnie Swaggart e fala assim, como Deus é misericordioso. Não precisa falar mais nada. Jim Swaggart foi o escândalo nos anos 80 no mundo. O filho dele prega absurdamente. Quando o pessoal olha o Donnie Swaggart, fala assim, como Deus é misericordioso. Depois do que Jim Swaggart fez, olha como Deus levanta o filho dele. Até para te elogiar, eles vão lembrar do seu pecado. Deus esquece, mas as pessoas não. Deus perdoa e esquece. Mas a pessoa vai falar, ah, esse é aquele que um dia traiu a mulher. Esse é aquele, ah, esse é aquele pedófilo. Quem um dia foi pedófilo vai ser pedófilo para as pessoas pro resto da vida. Michael Jackson. Ninguém lembra das músicas do Michael Jackson. Lembra que o Michael Jackson fez um parque infantil para pegar garotinho. Sabe por quê? E agora eu não estou falando do pecado levar para o inferno, eu estou falando do pecado destruir a pessoa, a reputação dela.
destruir ela, acabar, ela ter uma mancha na vida dela. Irmão, entenda, Deus perdoa e esquece o seu pecado e o seu passado. Diga amém. Mas as pessoas são rancorosas, as pessoas são maldosas, elas vão lembrar que um dia você traiu, que um dia você matou, que um dia você roubou, que um dia você era isso, que você era. Elas não vão esquecer. É o tipo de coisa que você vai carregar nas suas costas. Não vale a pena. Diga, não vale a pena. Diga, não quero. Eu quero mudar. Quem quer mudar aí? Pastor, eu estou andando em vitória 99%. Porque ninguém é perfeito, né, pastor? Não serve. 1% vai destruir os outros 99%. Sabe por quê? O diabo aceita 1% seu. Na realidade, o diabo aceita morar. Todo mundo tem um quarto da bagunça em casa. Quem tem um quartinho da bagunça? Ou um lugar onde você joga as tranqueiras lá. Quando você quer procurar uma coisa lá, você vai lá e pega no quarto da bagunça. Quem tem? Todo mundo. Aquele lugar que você guarda as coisas, procura lá na despensa, procura lá no raio que o parta, acha lá. Não tem? Deixa eu te falar. Todo mundo tem um quartinho da bagunça no coração. É onde ele guarda o passado, é onde ele guarda as palavras, as feridas. Aparentemente aquilo é curado. Mas quando convém, ele vai lá no quartinho da bagunça e pega as palavras, pega o passado, pega aquilo e coloca em tona de novo. Deixa eu te falar. O diabo aceita morar até no quartinho da bagunça do seu coração. E às vezes é lá que ele mora. Lá naquela única palavra, naquele 1% escondido no seu coração. É naquele pecadinho que você nunca pensa que faz diferença. É lá no quartinho da bagunça. Às vezes é naquele desejo, naquela situação, naquela palavra que só você sabe, naquilo, né? Ele está lá, só você sabe, ele está lá. 1%, menos de 1%, é lá que o diabo está escondido. Porque ele aceita até 1% da sua vida. Mas Deus não. Ou Deus tem tudo, ou ele não tem nada. Deus é Deus do tudo, Deus é Deus de tudo. Se Deus não for dono da sua vida completamente, se Deus não tiver você completamente, ele não tem nada de você. Agora deixa eu te falar, sabe esse quartinho da bagunça? Ele pode ser lavado com o sangue de Jesus hoje. O sangue de Jesus pode vir e tirar todo trauma, toda palavra, toda coisa escondida e varrer essa desgraça chamado quartinho da bagunça no seu coração, para que não deixa nada para o diabo morar, irmão. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Virão por 7 caminhos, mas por 7 caminhos fugirá, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Porque nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Primeira de João 1,6. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andarmos em trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. No entanto, versículo 7, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. Existe vitória contra isso que você não quer viver. Você não entendeu o que eu estou falando. Vou começar a fazer igual o pastor Eliel, que tirar a roupa. Só que o pastor Eliel não tira toda a roupa, eu também não. O que eu estou dizendo é o seguinte: existe vitória. Eu quero que você diga bem alto: existe vitória! Mais alto! Deus vai te levar à vitória no seu casamento. Deus vai te levar à vitória no seu lar, na sua vida. Basta você bradar e dizer: eu quero a vitória. E para os meninos aí, eu não estou falando da vitória de Chapecó não, de Concórdia não, viu gente? Seus engraçadinhos. Eu falei, eu quero a vitória, e os meninos começam a rir.
É porque esses dias eu vi uma menina muito bonita aqui que chamava Vitória. Os meninos falaram, eu quero a Vitória. Os meninos gritam, eu quero a Vitória. Esses meninos, conversa fiada, faça uma conversa. Faz nada. Nem perto chegou. Não é, Toninho? Pode vir 35 irmãs bonitas aqui na igreja que esses meninos vão fazer a rodinha deles, de homem ali conversando e olhando de rabo de olho. Parece bobo. Fica assim, ó. Quer casar, né? Esses meninos estão criando teia de aranha na boca, meu filho. A Inês vai casar, esses meninos não casam, meu filho. E a Inês vai casar, gente. Essa semana eu faço o noivado dela. Tá feio para vocês o negócio. Posso apresentar, Inês, o seu futuro esposo? Fica em pé aí, o meu amigo querido. Olha lá. Vamos aplaudir Jesus. Na realidade, esse é o ex e o futuro. Deus restaurou. Vamos aplaudir Jesus aí, ó. Então não é ex, né, Inês? Deus faz milagres. É Vanderlei? O nome dele é? Da onde eu tirei Vanderlei? Que seja. Osvaí, liga não, que a igreja ama muito a Inês e a gente brinca só com quem a gente gosta. É ou não é, igreja? Irmãos, Deus é tremendo, o diabo que vá para o inferno. Deixa eu concluir a mensagem aqui então. Em próximo passo, um coração que se afasta de Deus. A perda, sintoma de um coração que está se distanciando de Deus. A perda do temor do Senhor. O que é temor de Deus? É ter respeito pelas coisas de Deus. Escuta. Na hora do louvor, é hora não é a hora de zap, não é a hora de Facebook, não é a hora de smartphone, não é a hora do diabaquato, é a hora do Senhor. Temor não é só no culto. Temor às coisas de Deus é não fazer piada com as coisas santas. Hoje em dia as pessoas não respeitam mais o nome de Jesus, menosprezam, desrespeitam, e agora você, lá no mundo ainda entende, o problema é quando você vê cristãos perdendo o temor. A perda de temor já é um coração que está se afastando de Deus. Eu quero que você vira por mão do lado e fala, não brinque com as coisas de Deus. Brinca com a minha cara, brinca com todo mundo, mas não brinque com as coisas de Deus. Não brinca com hino, não brinca com nada, irmão, não brinque com nada que é santo. Por exemplo, não respeita a Santa Ceia, não respeita o louvor. Eu fico com os irmãos com a cara de limão chupado, maracujá de gaveta. O louvor está comendo solto, irmão, está assim. Verdadeiro The Walking Dead. Irmão, olha, tem uns que faz umas caras, irmão, umas lãs, é assim, essa cara de nojo, assim, ó. Aí tem uns que são assim, mas tem música que eu não gosto. Como se a música fosse para você. O louvor é do Senhor. Tem pastor que eu não gosto. Irmão, todo mundo tem um ministério diferente, distinto um do outro. Nós temos que respeitar a multiforme graça de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Respeitar, Deus usa. Até quem prega em alemão. Me vinguei agora. Te falei. Ó, mexe com quem está quieto, viu, Ferdinando? Agora você viu como é bom pastor. Eu quero parar nessa questão do temor e deixar claro para os irmãos. Não brinque com aquilo que é de Deus. Com o nome do Senhor, com aquilo que é santo. Piadinha com o evangelho, piadinha com Bíblia, piadinha com mandamentos. Pega coisa e faz piada. Não brinque. Não aceito quem brinque. Não veja vídeos e fica dando risada. Eu não aceito. Eu acho, é muita coragem quem faz isso. Quem acha comigo aí? Não é muita coragem? Então pronto. Em quarto lugar,
espírito crítico, um coração que se afasta de Deus, ele critica tudo. Agora essa pessoa só vê defeito. Para tudo ela tem uma opinião contrária. Não, mas minha opinião é essa. Ela sempre acha que tem seu ponto de vista. Ela critica tudo. Ela acha que tem direito de não gostar do louvor, da pregação, do culto da igreja. Agora ela critica tudo, tudo passa a estar errado na igreja, menos na vida dela. Aí é gente que tem prazo de validade em cada igreja. Você conhece gente assim? Não responda. Porque eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Posso falar de coração? Posso mesmo? Eu hoje estava falando com o irmão, com um grupo de irmãos que foi, escuta, eu estou triste. Foi abandonado por uma igreja aqui em Campo Largo. E eu liguei e falei assim, eu quero todos vocês. Vocês não estão sozinhos. A gente ama vocês. E é muitos irmãos, algumas dezenas. A falta de amor hoje é absurda. Aí eu falei assim, porque tem igreja, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aqui nossa igreja tem pobre, tem rico, tem igreja que não quer você porque você não tem oferta. Você não tem dinheiro para dar para eles. Porque hoje em dia está caro ser crente, tá ou não tá, gente? Está caro, as igrejas pedem muito dinheiro. É caro ser crente, meu filho do céu. Rapaz, você chega na igreja, já pede lá, já pede aqui. Está pedindo tudo, inclusive hoje nós temos que pedir alguma coisa. Temos que mandar uma oferta lá para o Maranhão, a igreja lá, os irmãos não tem cadeira, não tem, estão precisando mesmo. Então hoje nós vamos pedir dinheiro. Está caro ser crente. Só que eu não estou falando desse tipo, eu estou falando de gente que esses dias eu vi o camarada da Areinha, 5.000 reais para Deus liberar a bênção sobre a sua vida. Olha o mundo que nós estamos, gente, diga sem vergonha. Aí sabe o que esse povo faz? Vocês são pobres. Porque se fosse um empresário rico, se tivesse uns 3 empresários ricos, hein, Ramon? Hein, Leandro? Se tivesse uns 3 empresários ricos no meio desses irmãos, não teria abandonado. Quem concorda? Isso é sem vergonha, é imoral. É imoral e minha boca está coçando para falar, mas não vou falar. Dá vontade, mas também vocês sabem que não precisa. Eu estou falando que eu fico indignado. O amor de Deus indigna-se com a falta de amor. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Se alguém tinha dúvida porque que Deus tirou de lá e trouxe para cá, agora você tem certeza. Irmãos, não pode esse tipo de desamor, não pode. Como assim, gente? Como assim? O bom pastor dá vida pelas suas? Como assim? Como? Me explica. Como? Eu vou terminar aqui. Por último, um coração que se afasta de Deus. Perda da vida de oração. Escuta, não existe, Ramon, não existe, vírgula, Ramon vem aqui. Então você vai pensar que o Ramon não existe. Não existe um crente sequer que o seu coração é totalmente entregue a Deus, que não se sinta mal quando não ora. Escuta, qualquer crente que a vida dele é entregue a Deus, ele por natureza se sentirá mal se ele não orar. Irmão, posso concluir dizendo uma coisa a você. Se você está tempo sem orar e não se sente mal com isso, o seu coração está se afastando de Deus. Não pode ser normal. A gente até pode ficar sem orar um tempo, pode, mas não pode. Você tem que se sentir, eu estou sem orar. Então deixa eu te falar aqui, meu irmão, se você não tem um hábito de tirar um tempo a sós com Deus e não se sente mal por isso, o seu coração pode estar se afastando com Deus. Eu
Se eu ficar um tempo sem orar, eu já tenho algo de errado comigo, eu corro para o quarto. E aí eu começo a ficar ali, mortificar a carne, e aí o prazer começa a voltar. E eu, Senhor, aí eu já começo a sentir a presença de Deus. Eu sei. Irmão, não tem como você passar no quarto da oração sem se sentir mal de entrar ali e orar. Se você ama a Deus, você quer estar com Deus, você quer falar com Deus, você deixa o menino. Demorou, né, Caleb? Demorou, né? Demorou. Você entende o que eu estou falando? Quem está entendendo, diga amém. Agora, escuta o que eu vou falar, que eu vou concluir aqui. Aí tem que tomar cuidado que dá choque. Aí a coisa já fica séria. Escuta o que eu vou falar aqui, eu vou concluir, porque eu quero orar por todos aqui nessa noite, para sentirmos a presença do Espírito Santo. Eu não estou falando de você aproveitar seu tempo para falar com Deus, que é uma coisa que eu faço. Mas para mim o campeão de aproveitar tempo para falar com Deus é o Cris Duran. Cris Duran fala com Deus até dormindo. O Cris falou, eu oro 8 horas por dia. Eu falei, como? Às vezes quando eu estou no carro, às vezes eu estou dormindo, eu oro. É duro, hein? Porque deixa eu te falar, irmão, Deus não é Deus para ser aproveitado. Eu não posso falar que eu oro, não, porque eu fico 5 horas no aeroporto às vezes. Eu aproveito para ler a Bíblia, aproveito para orar, aproveito para jogar. Jogo, brinco, assisto filme. Você acha que eu sou besta? Eu não estou arrotando em línguas não, meu filho. Eu aproveito. Mas eu não estou falando, Deus não é Deus de ter tempo aproveitado. Deus tem que ter primazia. Não é, eu estou trabalhando e estou falando com Deus. Não. Você tem que tirar um tempo a sós com Ele, para Ele saber que é importante. Aquele tempo é dele, é com Ele. Você não está aproveitando. É muito bom você aproveitar o tempo para falar com Deus. Eu gosto de fazer isso, você também. Eu dentro do avião, eu fico orando em espírito. Mas você tem que tirar um tempo a sós com Deus. Não pode ser normal para um cristão salvo ficar sem orar e não se com Deus. A partir do momento que você não tem esse hábito, o seu coração pode estar se afastando com Deus. E eu vou dizer aqui, se o diabo destruir sua vida de oração, ele já fez mais da metade. Repita comigo, se o diabo destruir minha vida de oração, ele já fez mais da metade. Se nós fracassarmos na oração, seremos fracos em todo o resto. Fique em pé. Vamos orar a Deus.